Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Paulo César Carvalho, do IMPA, e sou o responsável pela disciplina de matemática discreta do Prof. Mate. Então, com o intuito de auxiliar vocês a percorrer as notas de aula aí do nosso curso, nós vamos ter essa série de aulas a respeito dos temas do curso, organizadas de acordo com a divisão em unidades. Então, uma primeira coisa que eu gostaria de dizer a todos é que esse curso ele foi concebido para ter uma porção à distância. Isso significa que, diferentemente de um curso convencional, espera-se que os alunos tenham um processo pessoal, tá, de reflexão, tá, e de amadurecimento sobre os assuntos, o que na verdade, acaba muitas vezes sendo mais efetivo do que a participação em uma aula convencional, em que há muito espaço para uma participação passiva. Essas aulas, de maneira nenhuma, têm a intenção, tá, de tirar esse aspecto do curso. Então, de maneira nenhuma, elas substituem a leitura. Tá? Eu vou mais além. Eu acho que essas aulas, em muitos casos, elas serão pouco úteis para aqueles que não tenham tido algum contato preliminar com o material. Então, a recomendação para vocês que estão assistindo esse curso na utilização dessas aulas façam uma leitura inicial do material. Nesse curso em particular, boa parte dos assuntos são assuntos que vocês, como professores, ensinam nas escolas. Então, estão familiarizados com vários dos assuntos sobre os quais a gente vai falar. Então, ao fazer uma primeira leitura do material, vocês deverão ser capazes de identificar que trechos dessas unidades são trechos nos quais vocês vão precisar dar atenção especial. Tá? A ideia das aulas gravadas, tá, que eu, como coordenador nacional aí do curso, dê uma visão pessoal minha sobre quais são os assuntos que eu considero mais relevantes e quais são os assuntos onde eu julgue que possam haver dificuldades maiores para o aluno transpor. Tá? Então, as aulas não têm o compromisso de cobrir exaustivamente as unidades, e sim de dar o destaque para aqueles pontos que eu julgo mais importantes. Então, voltando aí à estratégia de vocês, tá, o ideal é que vocês façam uma leitura inicial do material das unidades, para saber do que se trata, para mapear quais são os pontos em que vocês vão precisar dar destaque especial. Assistam a aula, tá, até para ver se a minha visão do que é o mais relevante e mais difícil em cada unidade coincide com a de vocês. Tá? E aí volta o material para uma leitura mais aprofundada, para resolver os exercícios, tá? E dar conta, assim, das diversas unidades. Ok? Combinado assim? Então, não esperem que a gente vá cobrir tintim por tintim cada uma das unidades. Muito bem. A primeira... Então, o curso é um curso de matemática discreta. E aí, uma linguagem simples, tá? A gente pode dizer que matemática discreta é a matemática dos números naturais, da estrutura que a gente obtém do conjunto dos números naturais. Então, a matemática discreta ganhou muita importância nas últimas décadas, especialmente por causa das suas aplicações
e que tem a ver com a criação da tecnologia da computação. Então, uma série de problemas que no passado podiam não ser tão relevantes, sobre, por exemplo, quão eficiente você pode resolver um problema grande, passou a ser importante aí com os computadores, o que fez com que a matemática discreta ganhasse uma importância muito grande nas últimas décadas. Essa importância ela não é devidamente reconhecida pelos nossos currículos, que ainda são bastante atrelados à formação que a maior parte de nós teve, né, e que dá muito mais ênfase à matemática do contínuo. Então é um desafio aí na escola secundária a gente fazer com que vocês, professores, e a seguir os alunos, fiquem mais familiarizados com as ideias da matemática discreta. Então, o ponto fundamental de partida para se fazer matemática discreta é falar do conjunto dos números naturais. Mal escrito isso aqui. Então, o tempo todo, nós vamos utilizar o conjunto dos números naturais e as suas propriedades para desenvolvermos as diversas tarefas necessárias para se fazer matemática discreta. Então, é claro que todos vocês sabem o que é o conjunto dos números naturais, e a maior parte dos livros didáticos define o conjunto dos naturais como sendo esse conjunto que está aqui. 0, 1, 2, 3, etc. Vocês vão perceber, ou melhor, já deviam ter percebido, olhando aqui as notas, que nas nossas notas, o 0 não é considerado um número natural. Então, um ponto inicial é que sempre que se faz uma sessão de perguntas e respostas e dúvidas aí com professores, essa é uma dúvida super comum se 0 é um número natural ou não. Então só eliminando de uma vez por todas essa controvérsia, é que não importa. Isso é uma convenção. Você pode convencionar que o conjunto dos números naturais começa no 0, ou pode convencionar que ele começa no 1. Agora, nós defendemos, e nas notas aparece assim, que é mais natural que o conjunto dos números naturais comece com o primeiro número que a gente utiliza para fazer contagem. Ninguém começa a contar 0, 1, 2, 3, exceto talvez o pessoal de computação faça isso, mas a maior parte das pessoas começa a contar 1, 2, 3, quer dizer, o 0, inclusive, é um número que aparece aí no universo das pessoas bem mais tarde do que o que nós estamos chamando de números naturais. Então, para esse curso, o conjunto dos naturais é esse conjunto 1, 2, 3, que é o conjunto que a gente utiliza para enumerar objetos de uma coleção. Agora, um ponto fundamental, e é o principal objetivo aí da primeira unidade aí do curso, é que essa descrição aqui do conjunto dos números naturais, essa lista 1, 2, 3, etc., é inadequada para que a gente possa estabelecer propriedades dos números naturais e entender a sua estrutura. A forma matemática de se construir uma teoria é diferente da que ocorre nas ciências naturais. Então, nas ciências naturais, normalmente, você faz experimentos, constrói uma hipótese, verifica experimentalmente e pronto. Em matemática não é assim. A maneira pela qual se faz uma teoria matemática é por meio do que a gente chama de uma estrutura axiomática. Então, o que é uma estrutura axiomática?
ela consiste em você pegar um objeto aqui do conhecimento, tá, e reduzir, tá, e tentar reduzir esse objeto do conhecimento, tá, aos seus conceitos, tá, mais básicos, tá, a partir dos quais a gente possa deduzir tudo que se deseja a respeito, tá, desses objetos. Tá? Então, no caso dos números naturais, eles nos oferecem uma oportunidade, tá, de um primeiro contato, tá, com uma estrutura axiomática. Tá? Então, a gente pode pensar numa estrutura axiomática, tá, como sendo o seguinte, tá, o que é essencial que eu diga a respeito dos números naturais, tá, para quem nunca teve nenhuma experiência com eles. Então, esse esforço aí no caso dos números naturais, né, foi feito por Giuseppe Peano, tá, que enunciou os chamados axiomas de Peano, tá, que resumem, tá, tudo aquilo, tá, que a gente deve saber sobre os números naturais, tá, para que possa, então, a partir desses axiomas, tá, construir todas as definições, tá, e demonstrar todas as propriedades, tá, relativas aos números naturais. Tá? A gente pode pensar nisso aí como se fosse o seguinte jogo. Tá? Digamos que você tem um marciano aqui que você está querendo explicar como é o conjunto dos números naturais. Tá? Ele fala, puxa, eu nunca ouvi falar de número natural, não aprendi a contar quando é criança, então você vai ter que me explicar direitinho, tá, quais são as coisas fundamentais a respeito dos números naturais. Então você começaria a dizer, não, a primeira coisa é um conjunto. Tá? Conjunto que tem elementos, tá, que a gente vai chamar de números, tá, números naturais. Tá? Ok, ótimo, tá, um conjunto. Então comecei a formar aqui, tá, a minha ideia, tá, do que é o conjunto dos números naturais. Tá? Então, é um conjunto, tá? E daí? Conjuntos tem muitos. Mas esse conjunto, tá, tem uma propriedade especial, tá, que todo número natural, ou seja, todo elemento desse conjunto, tem o que a gente chama de um sucessor. Então, isso aqui corresponde, tá, ao fato de que esse processo aqui de enumeração, tá, 1, 2, 3, tá, etc., tá, nunca termina. Tá? Se você chegar a um determinado ponto, tá, você sempre, se você estiver, por exemplo, contando os elementos de um conjunto, você sempre pode acrescentar mais um elemento e aí vai precisar, tá, de um outro número natural. Tá? Então, esse fato é capturado pelo primeiro axioma. Tá? Isso significa que se você tiver aqui um número natural qualquer, todo número natural, tá, tem um sucessor que eu estou indicando aqui, tá, por essa setinha. Tá? Então, isso já vai fazer aqui para o nosso marciano que caiu de paraquedas aqui, começar a entender, esse conjunto dos números naturais tem uma estrutura. Tá? Uma estrutura que permite passar de cada número natural para o seguinte, tá? Através, tá, do sucessor. Tá? Mas aí o nosso marciano, tá, poderia pensar, talvez esse conjunto de números naturais seja assim. Tá? Aí você vai dizer, não, peraí, não é isso que eu quero. Tá? Isso aqui não pode. Tá? O que não pode? Não pode um número natural ser o sucessor de números diferentes. Tá? Então, na hora de escolher o sucessor desse número que está aqui, você é obrigado, tá, a escolher um número diferente de alguém que já tenha sido escolhido como sucessor. Tá? Esse é o segundo axioma de Peano. Números naturais diferentes têm sucessores diferentes.
Então, essa propriedade já começa, tá, a construir na nossa cabeça qual é a estrutura, tá, que a gente tem. Tá? Mas não basta, tá? Porque o nosso marciano, por exemplo, tá, nesse momento, ele podia pensar que o nosso conjunto dos números naturais, tá, fosse assim. Ó. Eu vim daqui, tenho esse sucessor. Tá? Deixa eu fazer outra figura aqui para ficar mais simples aqui. Nosso marciano podia pensar que o conjunto dos números naturais fosse, por exemplo, algo desse tipo. Tá? Esse é o sucessor desse, esse é o sucessor desse, e aí volta ao início. Tá? Se você tivesse, tá, uma relação de tomar o próximo elemento que fosse desse tipo, tá, ela cumpriria esses dois axiomas. Você vai dizer, não é assim, tá? Não tem ciclo, tá? Porque aí vem outro fato fundamental aqui do conjunto dos números naturais, é que tem um número especial. Tá? Tem um número especial que não é sucessor de ninguém, tá? E que serve como ponto de partida, tá, dessa história toda, que é o terceiro axioma de Peano, tá? Que existe um número natural que a gente vai identificar por esse símbolo e chamar de 1, que não é sucessor de nenhum outro. Então agora a gente está mais próximo, tá, a entender como é que é o conjunto dos números naturais. Tem um ponto inicial que nos dá 1, que vai ter um sucessor. Então, o sucessor de 1 é o que a gente batiza de 2, que por sua vez tem um sucessor que é o que a gente batiza de 3. Tá? E esse processo continua, tá, sem nunca voltar a 1. Por que não volta a 1? Porque o 1 não é sucessor de ninguém. Tá? Então, com esses três axiomas, nós estamos quase lá. Tá? Mas falta um axioma, tá, que, na verdade, tá, é o axioma mais importante, tá, mais sutil, tá, e que é não somente importante para a gente fazer essa construção dos números naturais, mas também é importante como um instrumento de demonstração de propriedades relativa aos números naturais, tá? Que é o chamado axioma da indução finita. Tá? O que o axioma da indução finita, tá, diz é o seguinte: além dessas propriedades todas, tá, ele diz o seguinte: se você tiver um número natural qualquer, tá, algum elemento, tá, aqui desse conjunto, tá, o que esse axioma vai, no fim das contas, dizer, tá, é que, tomando o sucessor de número natural após número natural, tá, que mais cedo ou mais tarde, tá, você chega, tá, a esse número natural, tá, n arbitrário que a gente tiver escolhido. Tá? Ou seja, o que esse axioma serve é para evitar, por exemplo, que você tivesse algo desse tipo. Tá? Que você tivesse aqui algum ciclo de sucessores, tá, que não estivesse ligado lá a 1. Tá? O último axioma diz, não, o conjunto dos naturais é formado por uma única tripa, tá, de sucessores, tá? De tal maneira que, começando no 1, você certamente chega, tá, a qualquer número natural. Não existem números naturais que sejam inatingíveis, tá, a partir do 1. Você vai dizer, claro, tá? Pois é, mas a gente tem que escrever essa propriedade, tá, de tal maneira que a gente possa
tá, é utilizá-la, tá, nas demonstrações. Tá? Então, uma forma de se fazer isso, tá, é pelo chamado axioma da indução finita, tá? Que ele diz o seguinte, seja X um subconjunto de N, conjuntos naturais, com as seguintes propriedades. Primeiro, 1 pertence a X. Segundo, se o número natural N pertence a X, então, seu sucessor S de N também pertence a X. Então, como é que é formado esse conjunto X? Ele contém 1, tá? E por causa da propriedade B, tá? Ele contém o 2, que é o sucessor de 1. Mas aí, pela propriedade B, novamente, aplicando para n igual a 2, ele vai conter o sucessor de 2, que é 3. Tá? Então, o que essas duas propriedades relativas ao conjunto X dizem, tá, é que ele começa de 1 e vai sempre tomando o sucessor de cada número, tá, repetindo esse processo indefinidamente. Tá? E a conclusão do axioma é que se X tem essas duas propriedades, então, obrigatoriamente, esse conjunto X com essas duas propriedades inclui todos os números naturais. Tá? Então, isso aqui é uma forma matematicamente precisa, tá, da gente transmitir essa ideia de que, começando do 1 e pegando sempre o sucessor de cada número, tá, a gente acaba chegando a qualquer número natural. Quer dizer, não tem números naturais que sejam inatingíveis, tá, a partir desse processo de começar em 1, tá, e pegar sempre o sucessor. Tá? Então, nas próximas unidades, tá, a gente vai ver o papel, tá, que o axioma da indução finita, tá, tem para a demonstração, tá, de propriedades relativas aos números naturais. Tá? Mas o que eu queria destacar agora, tá, é que não somente essas propriedades, tá, definem o que estabelecem, tá, qual é a estrutura dos números naturais, mas como a partir delas, tá, a gente pode então construir, tá, a estrutura, tá, algébrica, tá, e de ordem dos números naturais. Tá? Então, por exemplo, a partir daqui, a gente tem um instrumento para definir como é que se faz, tá, a adição, tá, e a multiplicação, tá, de números naturais. Então, qual é a ideia? Tá? Como é que as crianças aprendem, tá, a contar? Então, como é que a gente aprende, tá, que 2, tá, mais 3, tá, é igual a 5? Tá? Então, a ideia, tá, e eu, por exemplo, não tenho nada contra criança contar no dedo, não. Tá? Eu acho que contar no dedo, tá, é uma demonstração de que você entende o que faz, tá, a adição, tá, no lugar de simplesmente decorar a tabuada. Então, se como parte do processo, tá, a criança está contando no dedo, eu vejo isso aí como algo positivo e não negativo.
Porque enquanto ela está contando no dedo, ela está entendendo o que significa fazer 2 mais 3. Então, eu tenho aqui a enumeração dos números naturais. Tá? Então, fazer 2 mais 3 significa partir do 2, tá? E aí fazer tantos passos de sucessor quanto os indicados pela segunda parcela. Então, se a segunda parcela é 3, eu tenho que fazer 1, 2, 3 passos, e isso me leva ao 5. Tá? É isso que significa somar números naturais, que corresponde a 1, 2, 3, 4, 5. Contar no dedo, ótimo. Tá? Então, isso tem que ser definido. Tá? Como é que a gente pode, se a gente quer construir uma teoria, tá, dos números naturais, tá, a gente precisa definir, tá, isso apropriadamente. Tá? E uma maneira de se fazer, tá, esse tipo de definição é exatamente explorando o axioma da indução finita. Então, se você quer definir, tá, algo, tá, que funcione para todo número natural, tá, a gente pode explorar o axioma da indução finita do seguinte modo. Basta que você faça a definição para 1, tá, e depois mostre como é que, tendo a definição para n, tá, você passa para o sucessor S de n. Tá? É exatamente assim que funciona, tá, a definição, tá, da adição, por exemplo. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ensinar. Eu quero ensinar, tá, para alguém como fazer, tá, a adição de n com m, tá, onde n e m são números naturais. Tá? E aí, basta eu dizer como é que eu faço para somar 1. Somar 1 significa tomar o sucessor de n. Então isso aqui me permite, tá, somar 1 a qualquer número. Tá? Então, por exemplo, somar 1 a 2 significa pegar o seu sucessor 3. E depois, eu preciso dizer como é que eu faço para somar p mais 1 a n, tá, supondo que eu já sei somar p. E aí o que a gente faz é tomar, tá, o sucessor de n mais p. Tá? Então, se eu estabeleço, tá, que para somar n com um número natural m qualquer, tá, se eu estabeleço como é que eu faço para somar 1, tá, e como é que eu faço para somar p mais 1, uma vez que eu saiba somar n mais p, tá, somar p a n, eu tenho a minha definição completa para todo número natural, tá, graças ao axioma da indução finita. Tá? Então, uma das coisas aqui que a gente precisa fazer, né? Então isso aqui vale para todo P pertencente a N. Tá? Então, com essas duas, no momento que a gente estabelece, tá, esses dois fatos, tá, nós estamos definindo o que N mais M vai ser, tá, para todo par de números naturais. Tá? Então, vocês leiam aí no livro, tá, para ver que a multiplicação, tá, se faz, tá, de forma análoga. Tá? A partir do momento que eu tenho a adição, a gente também define, tá, uma definição desse tipo, tá, é o que a gente chama uma definição por recorrência. E nós vamos voltar a isso nas unidades subsequentes, tá?
em situações que é mais fácil a gente ver a virtude da definição. As coisas mais complicadas na matemática são a gente tornar precisas, tá, aquelas ideias que a gente já tem bem arraigadas aí dentro de nós. Todo mundo sabe o que é somar. Tá? Então a gente precisa realmente parar para refletir, para ver por que isso aqui, tá, caracteriza, tá, a definição. Nas outras aulas, a gente vai usar a definição por recorrência para definir coisas com as quais vai ser mais fácil a gente ver o papel, tá, da definição por recorrência. Tá? Então, como eu disse, multiplicação é análogo, tá? Leiam aí nas notas. Tá? E aí, uma vez que a gente tenha definido precisamente, tá, a adição e multiplicação, a gente pode estabelecer as propriedades usuais, tá, a comutatividade, a associatividade, a distributividade da multiplicação em relação à adição. Tudo é feito, tá, usando indução finita a partir, tá, dessa construção. Tá? Um último comentário é que a gente pode também uma vez que tenha definido a adição, tá, falar sobre ordem. Tá? Então eu posso definir o que significa, tá, um número m, tá, ser menor do que n. Então, o número m natural é menor do que n quando ele aparece antes do n, quando eu faço a enumeração dos números naturais. Tá? Mas se ele aparece antes do n, tá, pela mesma imagem que a gente tem aqui da soma de 2 mais 3, significa que é possível eu somar um outro número natural a m para chegar até n. Tá? Então, a gente pode definir ordem no conjunto dos números naturais, tá, usando agora a nossa definição de soma. Tá? Então, m vai ser menor do que n quando existe um número natural p tal que m mais p é igual a n. Quer dizer, que é possível você somar um número natural a m, tá, para chegar até a n, o que significa caminhar p vezes aqui na nossa cadeia de sucessores. Tá? Então, a partir daqui, a gente pode, conforme dito aí nas notas, a partir daqui, retirar as propriedades usuais de ordem. Tá? Por exemplo, transitividade. Tá? Então, a partir daqui, a gente pode, só para destacar uma dessas propriedades, se m é menor do que n, tá, e p é menor do que q, então m é menor do que q. Então, intuitivamente, o que está acontecendo aqui nessa propriedade? Intuitivamente, errado isso aqui, não? M menor do que n e p menor do que q não tem nada a ver um com o outro. Tá? Então, corrigindo aqui, m menor do que n e n menor do que q, por exemplo, tá? Então, n é menor do que q. Então, o que está acontecendo? Eu tenho a minha enumeração dos números naturais. Então, o m está antes do n, tá? O n está antes do q. Tá? Então, intuitivamente, tá? Se o m está antes do n, tá? E o n está antes do q, tá? Então é porque o m está antes do q. Tá? Agora, como é que a gente
mostra, tá, esse fato, tá, usando essa estrutura que a gente está criando. A gente usa, tá, a adição. Tá? Se m é menor do que n, é porque existe um número p', né, que somado a m resulta em n. Tá? Se n é menor do que q, é porque, tá, existe, tá, um número p2', tá, que somado a n resulta em q. Tá? E aí, via as propriedades aí da associatividade aqui da adição, tá? A gente tem que o Q é igual a M, mais, vou escrever assim, ó, o Q é N mais P'. Mas o N é M mais P'. E aí, se você tiver desenvolvido as propriedades lá da adição, a propriedade associativa aqui da adição, isso aqui é a mesma coisa que M mais P' mais P'. Tá? Conclusão, de fato, Q é igual a M mais um número natural, o que mostra que Q, tá, é maior do que M, ou M... Nossa, gente, vocês deixaram fazer isso? Não é N aqui, não. Isso aqui é M que eu quero aqui. Vou dizer que eu fiz isso aí de propósito, para ver se vocês não dormiram aqui na primeira sessão. Mas é mentira, né? Eu me enganei aqui na hora de escrever a conclusão ali da afirmativa. Então, esse argumento é só para tentar convencer vocês, tá, de que os axiomas, tá, de Peano nos dão, tá, a estrutura de que a gente necessita, tá, para demonstrar de maneira precisa, tá, tudo aquilo que a gente conhece, utiliza, tá, a respeito dos números naturais, tá, incluindo aí as operações de adição e multiplicação, tá, as suas propriedades, tá, e as noções, tá, de ordenação. Tá? É possível fazer uma cadeia lógica, tá, de argumentação, tá, de tal forma, tá, que tudo isso emana dos axiomas de Peano. Tá? Tem uma recomendação adicional aí para vocês, tá? Eu não vou falar sobre isso agora, tá? Mas tem uma outra propriedade de ordem, tá? Que eu recomendo aí que vocês discutam nas sessões presenciais, tá? Nas aulas de exercícios, que é o chamado princípio da boa ordenação. Tá? Então, uma propriedade, tá, que é de ordem, tá, que pode ser também demonstrada utilizando o princípio da indução finita, é a seguinte: se você pega qualquer conjunto de números naturais que não seja vazio, tá, ele sempre tem um menor elemento. Tá? Isso não é verdade, por exemplo, se você está falando de números inteiros. Tá? Conjuntos de números inteiros podem muito bem, tá, não ter um menor elemento. Tá? Conjunto de números reais, não negativos, tá, não vazios, podem muito bem não ter um menor elemento. Mas com números naturais isso não acontece. Tá? Então, se você tem um conjunto qualquer de números naturais, tem sempre um elemento aqui que é o menor de todos. Tá? Claro, a nossa experiência com os números naturais nos diz que isso aí é algo óbvio. Tá?
Mas, como sempre, as coisas óbvias são aquelas que a gente tem mais dificuldade de separar a nossa experiência da argumentação matemática. Tá? Então, esse teorema de que sempre existe esse menor elemento, tá, é chamado de princípio da boa ordenação, tá? E no final das notas tem um exemplo que eu não vou discutir aqui, mas eu sugiro que seja discutido nas aulas de exercício, que utiliza, tá, esse fato, tá, como um substituto aí do princípio da indução finita, tá, em demonstrações. Tá? Então, boa leitura, boa releitura aí para vocês da unidade 1, tá? E a gente volta, tá, para falar na unidade 2, tá, onde o foco é o axioma da indução finita como instrumento de construir demonstrações. Até lá.